Agora a gente já sabe que ter lugar de fala não significa saber o que está falando. Mas ainda existe uma questão. Por que Projota, Carol Conká e Nego Di estão errados em dizer que Gilberto não é negro? Afinal, o que é ser negro no Brasil? Precisamos lembrar de uma coisa. Raça não existe biologicamente. E esse é um consenso recente, de 2003, a partir dos resultados finais do estudo do genoma humano. Hoje, se você for analisar no laboratório, você vai ver que não existe sangue negro, não existem genes negros. Biologicamente, o que existe é uma só raça, seres humanos, com características físicas diferentes. E ter algumas características físicas diferentes não é, segundo a ciência, o bastante para você criar uma nova raça. Senão a gente podia criar a raça das pessoas altas, a raça das pessoas narigudas, a raça das pessoas peludas. Simplesmente agrupando características físicas e dizendo que isso é uma nova raça. Hoje a gente sabe disso. Mas antes da virada do milênio, não era bem assim. As pessoas durante muito tempo acreditaram que negros e brancos tinham uma coisa diferente no sangue. Tudo porque, há séculos atrás, os colonizadores europeus resolveram racializar outros povos, agrupando eles a partir da cor de pele, do cabelo, dos lábios, do nariz. Essa ideia de raça, então, foi criada por esses colonizadores europeus e apoiada por cientistas racistas para poder dominar. Essa ideia de raça generalizou todo um continente africano que tinha povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes. Inventou que esse povo todo era uma coisa só, o negro, esse ser que seria inferior fisicamente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Mesmo que essa ideia de raça já tenha sido superada biologicamente, ela ainda continua na cabeça das pessoas, na cultura e principalmente na divisão do trabalho, definindo quem vai ganhar muito e quem vai ganhar pouco, quem vai ser privilegiado por ser branco ou explorado por não ser branco. A prova disso é a cor da maioria dos empresários, políticos, artistas, das elites de modo geral, branca. E também a cor dos garis, dos caixas de supermercado e dos entregadores de aplicativo, preta e parda. Segundo o autor do livro Sapiens, Yuval Noah Harari, isso se chama realidade imaginada, ou seja, algo que todo mundo acredita e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência sobre o mundo. É como o tempo. A gente inventou que o dia tem 24 horas, mas assim, hora é uma coisa que a gente inventou. A gente pegou o dia, dividiu em 24 pedaços, e aí com esse pedaço imaginário, a gente organizou toda a nossa vida com base nisso. Essa coisa que não existe. A raça é a mesma coisa. Hoje a gente sabe que ela não existe, mas ela continua organizando nossa realidade. O negro, então, ele é mais do que uma cor. Ele é mais do que traços, mais do que uma herança africana. Ser negro aqui é um lugar de opressão, que você não precisa ser um africano puro para poder ocupar. Existe uma cor para o grupo que está no poder, associada à beleza, à pureza, à superioridade, e todos que estão fora desse padrão eurocêntrico são desumanizados. Mesmo que de fato existam algumas diferenças no tratamento entre pretos e pardos, como explica o colorismo, eles acabam ocupando um lugar social muito semelhante. O de exploração, o de exclusão, o de estar fora do padrão, o da ausência em espaço de poder. E se você for olhar os índices sociais, você vai ver que a grande diferença não está entre pretos e pardos. O grande abismo, na verdade, está entre os brancos e o resto. Inclusive, existem muitas pessoas pardas no Brasil com mais descendência indígena do que africana, sobretudo no norte e no nordeste, algo que a gente não pode ignorar para não promover o apagamento dos povos nativos desse país. Só que mesmo assim, a pessoa pode ocupar racialmente o lugar de negra. Afinal, a polícia mata jovens pretos e pardos em todo o Brasil, sejam eles descendentes de africanos ou indígenas. Segundo um artigo de Evangilda Bispo dos Santos, devido ao processo de miscigenação que alguns povos tiveram, há sujeitos indígenas que se auto-identificam ou são heteroidentificados como brancos, pardos ou negros. Assim, o termo indígena tende mais para uma macrocategoria identitária de cunho étnico do que racial. Afinal, como mencionado pela historiadora Thaís Campos Potiguar, uma pessoa identificada racialmente como parda ou preta não a exclui de sua identidade e pertencimento indígena. Em outras palavras, a identidade racial não exclui a identidade étnica. Porque no Brasil, tanto africanos quanto indígenas foram escravizados e seus descendentes ainda são vistos como pessoas de raça inferior, representando em todo o país a cor de quem é explorado. Entendendo então que raça é esse conceito imaginário que a gente usa para poder classificar pessoas e que as pessoas não brancas são oprimidas pelo racismo, surge então a necessidade de criar uma identidade única para poder mobilizar todos esses grupos oprimidos, sejam eles pretos, pardos, mestiços e afim, como um só grupo que luta por direitos. Segundo Kabengele Munanga, no seu livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil,
O conceito de negro inclui pretos e pardos numa mesma categoria política construída para beneficiar todas as vítimas do racismo, pretos e pardos, de acordo com o princípio de que a união faz a força. E assim, unindo os 46% pardos e os 8% pretos, nós somos maioria. É por isso que muitos mestiços e pardos têm entendido cada vez mais que a sua identidade é negra. Não só por solidariedade aos pretos, mas porque eles também são racializados e compartilham com os pretos os piores indicadores sociais de saúde, de moradia, de educação, de trabalho e de mortalidade. Mesmo que alguns desses negros de pele clara sejam ridicularizados e tenham sua identidade racial invalidada por alguns só por não serem retintos, isso não muda o fato que a maioria da favela é parda, que a maioria da população carcerária é parda, que a maioria dos corpos assassinados pela polícia é parda. A maior parte do genocídio negro é composto de pessoas pardas. João Alberto, assassinado no Carrefour, era pardo. Pedro Gonzaga, assassinado no Extra, também era pardo. E se pardos também estão sendo mortos e oprimidos, eles têm todo o direito de também se unir com quem é alvo dessa opressão. E assim, há anos, o movimento negro brasileiro tem lutado para poder unir todos os brasileiros que sofrem racismo. E com sua força coletiva, conseguir direitos. Com esse capital político, nós conseguimos cotas nas universidades, nos concursos públicos, nas eleições. Várias conquistas políticas que fizeram a sociedade brasileira se transformar. Fazendo com que muitos de nós fôssemos os primeiros das nossas famílias a conseguir um ensino superior, a conseguir um bom emprego, a conseguir viver com um pouco mais de dignidade. Mesmo que existam casos de pessoas brancas que estão tentando fraudar essas políticas afirmativas, se passando como pardas para poder conseguir uma vaga na universidade, por exemplo, isso não invalida as cotas, nem invalida a união de todos os brasileiros não brancos que sofrem racismo debaixo da identidade negra. Afinal, foi essa união que tornou as cotas possíveis. Todos os brasileiros não brancos que estão sofrendo racismo têm sim o direito de se unir para poder lutar por igualdade. Usar o colorismo para poder colocar negros uns contra os outros, negros claros contra escuros, é dividir o movimento negro. É se apegar a uma visão ultrapassada e reacionária. É jogar fora tudo que os ativistas e intelectuais negros do passado lutaram tanto para poder conquistar. Sueli Carneiro, uma respeitada intelectual negra, já falou um pouco sobre isso. Eu pertenço à geração que teve que se esforçar muito para construir esse capital político extraordinário, constituindo a categoria negro como resultado da somatória de pretos e pardos. Isso foi um esforço que exigiu um trabalho mesmo de engenharia política, um esforço acadêmico extraordinário, envolveu toda uma vasta produção sobre as desigualdades raciais no Brasil, uma vasta, extensa produção desde a década de 1970 em diante, sobre a similitude de condições socioeconômicas compartilhadas por pretos e pardos e o tamanho do fosso existente entre esses dois grupos e o grupo hegemônico branco. Você tem uma maioria de pretos e pardos com características socioeconômicas similares, que nos autorizou a propor essas duas categorias como a constitutiva do grupo negro, e lá em cima a hegemonia branca. Então, eu acho que é perigoso, eu faço parte da geração que construiu isso, que assistiu também tudo o que a fragmentação da nossa gente produziu contra nós e o que pode representar isso no futuro se a gente insistir nisso. Se nós formos levar as últimas consequências a essa ideia que opõe pretos e pardos, nós, pretos, vamos ter que travar uma luta de minoria que envolve em torno de 6% da população. Isso é uma das consequências possíveis. Por outro lado, se nós insistirmos nesse diapasão, eu quero saber o que a gente faz com aqueles corpos que estão no ML, que são, na sua maioria, pardos também. Aqueles corpos de meninos negros assassinados. Por isso, se Gilberto se identifica como negro com base em todo o racismo que ele já viveu na sua vida, que autoridade eu tenho para poder questionar a raça dele? Que autoridade você tem para poder questionar a raça dele? Nenhuma. Afinal, a gente não está lutando para poder ver quem é mais preto, e sim lutando contra o racismo. Uma luta que deveria ser de todos, independente da sua cor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer imensamente ao Ale Santos, que me ajudou na construção desse roteiro. Muito obrigado. E, enfim, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos debater juntos, com argumentos, com fatos, com pesquisa e não com achismo, né, gente? Porque, sinceramente, não dá. Enfim, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus. E é isso. Até o próximo vídeo.